Um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro e derradeiro nesta quinta-feira, o Noite Alvinegra. Se vocês não viram os outros vídeos, vejam. Façam a trilogia, o canal do TF tá free pra caramba. Então vai fazer o quê? Pegar o celular, deitar com a patroa, ou você deitar com seu esposo, e vai fazer o quê? Olha só o meu que se carrega aqui. Ah, você é inscrito no canal? Não, isso é um inscreves. Eu fiquei aqui inscrito. Bater 132, 133, 134, 135 mil inscritos esse mês. Conto com vocês. Só assim o canal do TF pode crescer e chegar a mais pessoas. Nesse nosso conteúdo de agora, quero falar com vocês a respeito de 2 assuntos. O primeiro, o comentarista Paulo Vinícius Coelho, no seu blog no ge.globo.com, disse que o Brasil tem que ajudar Botafogo, Cruzeiro e Vasco, porque todas essas equipes estão fora ali do G4 da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, perdão. Isso é muito grave e ele tem um medo do fim dessas equipes. Vou ler o que o PVC falou no blog dele para a gente debater sobre esse assunto. E também que o Botafogo agora fará 2 jogos fora de casa, na sequência, contra Avaí e CRB. 2 equipes que são ali, não são fracas, são equipes medianas do nível do que é a competição. E o Botafogo tem que tomar cuidado, já que ainda não venceu fora de casa, tem 3 vitórias dentro dos seus domínios, não sofreu gols, tanto no estádio Newton Santos, onde fez uma partida contra o Coritiba, e no estádio Raulino de Oliveira, marcou 6 gols e não sofreu. 2 contra o Coxa, 3 contra o Remo e 1 contra a equipe do Vitória da Bahia. E fora de casa, já o retrospecto é totalmente diferente. Vou dar uma... Minha voz falhou. Botafogo, ele jogou contra o Londrina, contra o Vila Nova na primeira rodada, empatou por 1-1, tendo um jogador a mais. Era um jogo que dava para vencer. Depois, enfrentou a equipe do Londrina, 2-2, tomando o gol de empate aos 40 e muitos do segundo tempo. E depois o Rafael Moura perdeu um gol sozinho aos 49. Poderia ter vencido. Depois, contra o Náutico, o Botafogo até que fez a partida correta, mas acabou acontecendo o quê? Dando mole. Não conseguiu fazer os gols quando teve oportunidades e também foi prejudicado pela arbitragem. E na última rodada, jogando fora de casa, na penúltima rodada, no caso, contra o Sampaio Corrêa, foi prejudicado pela arbitragem, teve uma chance claríssima com o Rafael Navarro no começo do jogo, não fez o tento, e o que aconteceu? O Botafogo acabou sendo derrotado. Não venceu fora de casa, e agora terá, antes da partida contra o Cruzeiro, no próximo final de semana, no próximo sábado, no estádio Newton Santos, às 16 horas e 30 minutos, o Botafogo terá, novamente, esse confronto dentro de casa, fora de casa, antes do confronto dentro de casa contra a equipe celeste, e precisa pontuar, precisa vencer, porque conseguindo vitórias dentro de casa, os adversários já ficam com medo. Pô, ganhar do Botafogo lá é difícil, né? Então, aí o Botafogo entra grandão. Mas quando joga de fora de casa e é um gatinho, não consegue fazer nada, dentro de casa é um leão, e fora de casa é um gatinho, vai fazer o quê? Não consegue. Então o Botafogo nesses jogos precisa mudar o conceito, precisa ser uma equipe diferente, realmente precisa ser diferente, e conseguir vitórias, concentração total. Aí entra um detalhe que não é só o Botafogo que sofre com isso na Série B, e eu falo isso algumas vezes no canal, vocês devem ter visto já eu comentando sobre esse ponto, tem muito culpa da CBF também. Caraca, o Botafogo vai jogar contra a equipe do Avaí, Santa Catarina, região sul do Brasil. Não poderia, ao invés de colocar o Botafogo para jogar na próxima terça contra a equipe do CRB lá em Alagoas, não poderia colocar o Botafogo para jogar contra o Avaí e depois contra o Operário do Paraná ou contra o Brasil de Pelotas? Ali, viagens curtas, viagens de 1 hora, 1 hora e pouca, ou contra a Ponte Preta em São Paulo. Fazer viagens mais curtas, sem escalas. Não, a CBF, ela não está tendo pandemia de Covid, não está tendo nada, o mundo está perfeito. E a CBF não faz isso. A CBF faz viagens longas, e isso ajuda a desgastar bastante as equipes. Dificilmente você vai ver um time conseguindo 2 vitórias fora de casa na sequência. Isso não é só Botafogo, não estou colocando responsabilidade só de Botafogo não, estou colocando em todos os clubes. A CBF ela fez isso com todos. É bizarra. Espero que essa Liga Nacional de Clubes, a pessoa que fizer as tabelas, as pessoas que fizerem, no caso, né, que são várias pessoas, elas tenham uma noção, porque parece que não tem.
Parece, é bizarro. Bizarro como é feita essas tabelas, como são feitas essas tabelas. E da Série B, então, surreal, porque você faz viagens longas. Igual o próprio Náutico, recentemente, também teve viagens longas e não venceu nenhum dos jogos. Empatou os dois. Por causa disso. O deslocamento é gigante. Impressionante. Por exemplo, o Náutico, quando viesse jogar contra o Botafogo, já faria um jogo contra o Botafogo e outro jogo contra o Vasco. Já ficaria ali na cidade do Rio de Janeiro, não teria deslocamento. Então faria essas duas partidas fora. Ia pra tua casa, fazia 2 jogos em casa, uma semana, sei lá. São coisas tão simples que a CBF ela não faz, cara. É uma bizarrice gigantesca. Se tivéssemos o espaço ali de uma semana entre as partidas, ok, até que dava. Mas jogar sábado, 21 horas e 30 minutos contra o Avaí, e depois na terça-feira, olha só a diferença de tempo. É bizarro isso. Surreal. Comentem aqui o que vocês acham na tabela, e comentem aqui também o que vocês acham desse aproveitamento bizarro, e você tá olhando aqui agora, já que você olhou aqui para comentar, vai deixar seu like. Não deixou o seu like? Então deixe. Eu quero mandar um recadinho para meus amigos vascaínos que estão vindo aqui nos vídeos e me parabenizando pelo furo de notícias que eu trouxe do Vasco. É trabalho de jornalismo. Todos sabem do Botafoguense, eu falo de Botafogo, mas quando o jornalista ele apura uma informação, tive a informação do atacante Tavares, que está acertando com o Cruz Maltino. Eu trouxe a informação há 2 semanas e realmente o Cruz Maltino acertou com esse atleta. O jornalista tem que apurar e trazer informações. Já trouxe do Vasco, do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Inter, já trouxe de vários clubes e agora os vascaínos estão vindo aqui. Agradeço aos amigos dos canais do Vasco que tem citado, agradeço ao Fred Gomes do ge.com também que deu crédito para mim da matéria. Agradecer ao Juninho lá do Machão da Gama, a galera da Atenção Vascaínos, o Mário Coelho, do canal do Mário. Então, assim, obrigado mesmo pelo carinho de vocês, obrigado mesmo, porque eu trabalho de jornalismo mesmo, trabalho sério, é o que eu falo. Todo mundo sabe que eu sou botafoguense, todo mundo sabe que eu defendo meu clube máximo, mas quando torcedores de outros clubes vêm aqui, eu trato com todo respeito, porque eu quero que o botafoguense, quando vá em algum outro canal, também seja bem tratado, ninguém ofenda a instituição, porque eu acho que ninguém merece ofensas. A gente já vive um mundo tão cheio de guerra, tão cheio de ódio, eu acho que não vale a pena a gente também ficar aqui no canal de futebol criando mais guerra, mais rixa, brincadeira, zoar, dar uma zoadinha, isso é normal. Mas ficar, não, assim, comigo isso não rola, não. É totalmente diferente do que eu faço na mine vida pessoal, né? Então, se tiver o Oscar aqui, seja bem-vindo. Se algum cruzeirense aqui também tá falando de vocês, sejam bem-vindos. Algum torcedor de outro clube, sejam bem-vindos, porque agora eu vou falar sobre um tema que o PVC colocou lá no seu blog. O título da matéria dele é SOS Cruzeiro, Vasco e Botafogo. O Brasil não pode deixar os 3 gigantes seguirem para a morte. Ele colocou isso lá no blog do site GE e falou o seguinte: o Vasco perdeu para o Goiás por 1-0 na Serrinha. O Cruzeiro chegou a vencer o Guarani por 3-2 e sofreu o empate por 3-3. E o Botafogo soou contra o Vitória em Volta Redonda. São 3 dos mais tradicionais clubes brasileiros na Série B e nenhum deles consegue frequentar o grupo dos 4 que subirão de volta para a Série A. Desesperador, disse o PVC. É óbvio que outros clubes importantes, como o Coxa, vice-líder, merecem o meu respeito, mas Cruzeiro, Vasco e Botafogo representam torcidas brasileiras com mais de 10 estados brasileiros, segundo pesquisa do ano passado do Ibope. O jornalista lembrou, falei outros pontos. Na década de 80, a revista Placar lançou o SOS sobre as crises de Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. Hoje ele mostra preocupação com Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Hoje é preciso olhar com atenção para as crises desses 3 gigantes. Cruzeiro e Botafogo têm esperança na transformação em empresa, mas a simples mudança de razão social não pode servir se não vier acompanhada de mudança de pensamento e organização. Então, assim, o PVC tem razão nesse ponto. Os 3 grandes estão fora do G4, mas ele errou só um ponto. O Botafogo, à exceção da primeira e das 2 últimas rodadas que tem um jogo a menos, o Alvinegro sempre frequentou o G4 da competição. O Botafogo saiu agora por causa das partidas fora de casa e também pelo jogo a menos. Mas é uma competição que, se fosse antigamente, claro que você tinha as cotas de TV, elas eram diferenciadas quando os grandes caíam, agora está tudo igual, tudo ali no mesmo naipe. Isso facilitava para que as grandes equipes subissem com uma certa facilidade. Hoje você já não tem isso. Então, assim, é possível que um desses 3, ou 2 desses 3, ou os 3 não subam? Sim, porque a Série B está muito equilibrada. Está muito equilibrada. No meu achômetro, isso é um achômetro total, acho que sobem 2 e 1 fica. O Botafogo sobe. Eu sou botafoguense, então vou torcer. Os outros, Cruzeiro e o Vasco, que briguem ali, que se matem pela outra vaga. Mas eu acredito que dificilmente os 3 subirão juntos.
Até mesmo porque você já está tendo algumas equipes ali com lastro. E o Coxa é um time já acostumado com a Série B, com todo respeito ao Coxa. É um time que fica tempo na Série A, fica tempo na Série B. Então, já está acostumado com a competição. Vamos ver o que vai acontecer, mas realmente as administrações desses clubes elas precisam ajustar as cabeças, porque as coisas não estão boas. E é perigoso. Eu torço que o Botafogo se ajuste, que vença mais 30 jogos nessa Série B por 1-0 jogando mal e suba. É o que a gente quer. Mas se o Botafogo jogasse bem, subisse, melhor ainda. E o Cruzeiro e o Vasco, que eles ajustem ali os problemas dele, cada um com o seu quadrado. Minha preocupação é com o Botafogo. Mas se esses clubes também não se organizarem, a tendência é que suba só um. Ou subam 2. 3 eu acho improvável. E subir nenhum dos 3 é possível. Comentem aqui quais grandes vocês acham que subirão para a primeira divisão. Botafogo, Cruzeiro ou Vasco? Botafogo e Cruzeiro, Botafogo e Vasco, Vasco e Cruzeiro, ou nenhum dos 3? Comentem aqui. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Noite Alvinegra chegou ao fim. Daqui a pouco, 1 da manhã, estarei de volta com um giro de notícias. Aí amanhã almoço com 10 meio-dia, 7 da noite, entre 6 e 7 da noite, o nosso Noite Alvinegra. 3 conteúdos para vocês. Um abraço, fique com Deus e fui! Valeu, gente!